O senhor Jorge Godinho é tenente brigadeiro do ar da Reserva da Aeronáutica, tendo ocupado diversos cargos em sua trajetória profissional, inclusos o diretor-geral do DAC, chefe do Estado-Maior da Aeronáutica e conselheiro militar na Conferência de Desarmamento Mundial da ONU, a Organização das Nações Unidas, em Genebra. Nascido em família espírita, foi sempre trabalhador da Casa Espírita e era integrante do Conselho Superior da FEB. Foi assessor especial do presidente da Federação Espírita Brasileira por mais de 4 anos, até 2012. Monitor do ESD, o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, desde 1983, na Federação Espírita Brasileira. Monitor do Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita na FEB. Monitor do Estudo e Educação da Mediunidade, também na Casa Máter do Espiritismo no Brasil. Participou do movimento espírita nos Estados Unidos nos anos de 1998 a 2000, em Washington e Baltimore. Coordenou e dirigiu o Grupo de Apoio e Assistência aos Povos da África de 2009 a 2012 na Federação Espírita Brasileira, a Casa de Ismael. Passo a palavra, então, neste momento, ao presidente da Federação Espírita Brasileira, senhor Jorge Godinho Barreto Nery, para fazer uso da palavra e apresentar a sua conferência que aborda o tema O Terceiro Período das Ideias Espíritas. Queridas irmãs, queridos irmãos, jovens, nós estamos muito agradecidos à Federação Espírita Brasileira por estarmos participando deste evento, um evento de coragem, um evento de visão, porque hoje nós estamos no futuro daqueles que nos antecederam, que prepararam tudo para que nos dias de hoje nós pudéssemos e possamos estar trabalhando na doutrina espírita, no movimento espírita, principalmente no nosso país, no status em que estamos. Quando nós nos preocupamos com o presente, estamos preparando o futuro, já que o futuro ele não se faz de intenções, mas ele se faz de intenções, mas ações. E quando nós procuramos proporcionar instalações melhores, condições melhores, com possibilidades até de crescimento para um futuro, é o nosso presente, mas que na realidade faz parte de um trabalho, de uma obra, que não conta apenas com a participação de nós, os encarnados. Tenhamos certeza e nunca tenhamos dúvida de que este trabalho que realizamos é um trabalho conjunto de ambos os planos da vida. Que muitas das coisas que acontecem não fazem parte do nosso planejamento, mas nós somos beneficiados porque faz parte desse planejamento conjunto e do planejamento do plano espiritual, que tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, porque a nossa é segmentada, é uma visão restrita e que não consegue ter a amplitude deste programa e da obra de Ismael, o programa do Cristo, a obra de Ismael, a qual todos nós estamos inseridos. É importante que nunca percamos esta consciência, porque fazemos parte de um trabalho que não é nosso, é um trabalho comum a todos, mas ele é impessoal, daí essa participação, a alegria de ver os agradecimentos, a participação solidária de tantas pessoas, numa obra que, se perguntarmos hoje, talvez nenhum de nós aqui presente, pessoalmente irá levantar-se, apesar das evidências e também do trabalho realizado de forma individual, mas que no todo é uma coletividade. É um trabalho que representa uma comunidade, representa os espíritas do Rio Grande do Sul, num trabalho do dia de hoje, e que na realidade está preparando para o futuro daqueles espíritos que já estão conosco, certamente. Recordo-me que certa feita no Conselho Federativo Nacional, que eu estou na FEB desde 83, e na reunião, no último dia, os trabalhadores da casa paravam tudo para irmos assistir o encerramento,
e que sempre Bezerra nos brindou com uma mensagem. Naquela época, foi quando o presidente da Federação Espírita Brasileira, que foi o presidente desta casa, era o Thyssen, e que de maneira corajosa também realizou uma obra na época do Plano Cruzado. Uma época difícil, que não podia se gastar, até para comprar carne, alguns recordam disso, tinha que ter certos critérios. E ele iniciou a obra da Federação Espírita Brasileira, do prédio, que é a parte frontal da Federação, naquela época. E que houve, na direção da casa, algumas reações, porque não era o momento previsto, etc. Mas ele colocou firmeza e todos, como nós vamos construir, questão de dinheiro, etc. E ele tomou a decisão, junto com a direção, de que iriam iniciar uma obra com os recursos que a federação possuía e, a partir daquele momento, iriam fazer uma campanha para uma obra iniciada, não para iniciar uma obra. E assim foi feito, e os espíritas do Brasil participaram. Foi feita uma campanha colocada no Reformador e todos contribuíram com o que puderam e a obra aconteceu. À época, talvez uma obra gigante, hoje nós já observamos que ela é uma obra que já não está atendendo à necessidade que a Federação Espírita tem pelos frequentadores que lá estão. Hoje mesmo, sábado, é um dia que deste horário até 8 da noite, nós temos uma frequência muito grande, que parece mais uma universidade do que uma casa espírita, pela quantidade de pessoas que adentram para estudarem a doutrina espírita e para trabalharem. Mas, naquele momento, eu me encontrava no conselho, e o Bezerra deu uma mensagem à época, parabenizando a diretoria da Federação Espírita Brasileira pela coragem, pelo trabalho, preparando um futuro para aqueles que já estavam encarnados e que, na realidade, não teriam, à época, tempo nem condições para pensar em construir em obras. E hoje eu sou presidente da Federação Espírita Brasileira. Não tinha ideia e nunca pensei em ser presidente da Federação Espírita Brasileira. O trabalho que hoje se faz, talvez estejam aqui aqueles que no futuro também irão dar continuidade a esse trabalho, que ao longo de tantos anos, já quase uma centena, porque parece que vai fazer 90 anos em breve, né? Proximamente, 95 anos, já é um trabalho que tem um lastro, tem um legado, e que todos estão participando deste projeto no momento em que essas atribuições estão sob a responsabilidade daqueles que estão na direção do movimento espírita no Rio Grande do Sul. Esta é a nossa saudação, é a nossa alegria, em nome da Federação Espírita Brasileira e, por que não dizer, do movimento espírita brasileiro. Falo isto como presidente da Federação, do Conselho, sem a autorização de todos, mas com a certeza, se todos estivessem aqui, estariam me autorizando a assim proceder. Mas eram dias muito difíceis, dias turbulentos, dias onde a corrupção graçava, o despotismo, o desrespeito ao ser humano. Os governos eram de homens que utilizavam a sua vontade, o seu desejo, muitas das vezes loucos, e uma época em que o direito dos homens não eram respeitados. Uma resposta positiva, muitas das vezes, significava o holocausto. No dia seguinte, estar sendo queimado ou com os corpos trucidados pelos animais. Estamos nos referindo a uma época de 2000 anos atrás. A um cenário onde tinha corrupção, guerras, intrigas, vaidades, orgulhos, egoísmo. Muito parecido com o cenário que nós estamos vivendo. A única diferença é que naquela época a misericórdia do Pai, diante do caminho que os homens, aqueles que construíram a história na época e que era a maior civilização, e ali era que a espiritualidade investia, estava caminhando para um processo que, se nós não tivéssemos uma boa notícia, se nós não tivéssemos uma boa nova,
uma mudança de paradigma, certamente a história da humanidade seria outra. E nós somos brindados com a presença do Filho dileto do Pai, de Jesus, o Cristo, que conosco esteve, amando do Pai para que nos ensinasse aquilo que nós precisávamos conhecer. Trouxe-nos verdades, quebrou paradigmas, foi revolucionário. A justiça da época era uma justiça em que não se conhecia o amor. Era uma justiça onde a lei de Italião foi criada justamente para evitar os desvios, os excessos. Mas era uma justiça em que o subjetivismo, o poder dos homens, tinha muito mais valor do que a verdadeira justiça que nós conhecemos hoje, apesar de ser imperfeita, porque é a justiça dos homens. Um momento em que a humanidade teve presente consigo, durante 3 anos, exemplos como jamais visto. Ele esteve conosco, nos ensinou o necessário, para que nós pudéssemos conhecer este necessário e a partir daí nos libertar. São as verdades inexoráveis, imutáveis do Pai, que não sofrem mutação, mas que por serem eternas são vistas por nós de acordo com a nossa zona de compreensão de forma diferenciada, mas elas permanecem as mesmas sempre. Falou-nos da imortalidade, pluralidade dos mundos habitados, exemplificou a caridade como ninguém jamais o fez, apesar desta palavra ter sido falada por Paulo, o seu apóstolo, mas em termos de exemplo ele o fez mais do que qualquer um. Foi tão significativa a sua presença entre nós que, mesmo não entendido, sendo crucificado, a humanidade o reconheceu a ponto de contar antes e depois dele com a sua presença entre nós. A nossa história é antes de Cristo e depois de Cristo. Preparou todos aqueles que com ele estavam e que gostariam de segui-lo, porque aqueles que seguiram Jesus foram tocados pela sua mensagem, para que eles pudessem dar continuidade à mensagem que ele estava trazendo, que não era dele, porque esta mensagem era do Pai, que a ele delegou, para que ele pudesse trazer a nós a teoria, nos ensinando pelo conhecimento, mas sobretudo pela vivência, pela aplicação destas verdades. 3 anos somente. Mas os 300 primeiros anos da nossa era, esta sua mensagem vivenciou uma pureza. A pulcritude da mensagem de Jesus esteve intacta durante este período. Mas para que isto acontecesse, houve holocausto, houve sacrifício, houve testemunho de doar a sua própria vida simplesmente porque dizia-se cristão à época. Quem de nós, nos dias de hoje, se formos perguntado, és espírita, e afirmarmos sim, e tivéssemos um castigo muito mais brando, ao invés de dar o corpo, passar alguns anos na cadeia até o desencarne, quem de nós diríamos sem antes pensar, sou? Provavelmente raros ou talvez nenhum. Mas graças a Deus os tempos são outros. Não somos aqueles discípulos da primeira hora, aqueles que tiveram esta coragem, a audácia de, diante de uma causa que conheciam e que foram tocados por ela, poderem ter comportamentos corajosos e audaciosos. Nós hoje não fazemos assim, porque também somos corajosos, somos audaciosos e usamos a nossa coragem e a nossa audácia ao longo da história da humanidade. Conhecida por nós, porque a história que nós lemos como espírito imortais que somos, estamos lendo a nossa história, não é a história do outro. Porque sabemos que aquela história que estamos lendo
teve participação de cada um de nós ao longo desse período. E esta participação não foi muito boa. Muitos de nós até dizemos, a minha encarnação talvez tenha sido de um conde, de etc., de um rei. É o que normalmente se fala. Poucos são aqueles que dizem que tiveram uma encarnação no passado dolorosa. Mas todos nós, certamente, somos protagonistas, líderes, utilizando a coragem e a audácia sem o Evangelho. Por isso que nos dias de hoje, como espírita, muitas das vezes temos que ser corajosos e audaciosos, mas o atavismo, o inconsciente profundo, nos impede de continuarmos com a coragem, porque todos nós somos corajosos e audaciosos, talvez por este passado. Mas não devemos esquecer que no presente nós temos Jesus, nós temos o Evangelho. E podemos ser corajosos e audaciosos muito diferente da época passada, onde matamos, em nome de Jesus, trucidamos, exploramos o nosso próximo, queimamos terras, destruímos instituições. E graças a Deus hoje, uma coisa nos diferencia, pelo menos, somos aqueles arrependidos. Já é um grande passo. Porque quem se arrepende não deseja continuar praticando o que fez até então. Mas Jesus esteve conosco há 2000 anos. Deixou uma mensagem para que nós pudéssemos vencer um cenário difícil. Há 2000 anos, nós não tínhamos uma tecnologia como nos dias de hoje. Os selfies, as informações chegando a qualquer parte do globo da Terra, e até, podemos dizer, a outras moradas da casa do Pai, desde que tivéssemos condições de fazer com que estas ondas que permeiam o universo, que são ondas eletromagnéticas, pudessem chegar a outras moradas do Pai. Se tivéssemos condições de assim fazer, de lá ter um instrumento que captassem essas imagens, ao mesmo tempo, instantaneamente, nós estaríamos sendo vistos em outras moradas da casa do Pai. A tecnologia avançou assustadoramente, nos proporcionando condições de conforto como jamais a humanidade teve. Nos dias de hoje, a Terra já não é mais longe. Os espaços já não são tão longe. Eles continuam separados, na mesma distância. Mas hoje, tornou-se mais perto. Porque apesar de estarmos a 9.000 milhas, alguns milhares de quilômetros distantes uns dos outros, somos capazes de nos ver, de falarmos, de mostrarmos até as coisas, de tirarmos até algumas dúvidas. Certa feita, no exterior, observando os netos que se encontravam na nossa casa, naquele momento havia necessidade de buscar um objeto, algo que nós tínhamos a certeza onde estavam e as pessoas que estavam em casa não tinham certeza. Aí, como estávamos com a imagem, as pessoas diziam, leva lá em tal lugar, e as pessoas falaram, aí, olha agora, levanta. Aí levantou, achou o seu objeto. A distância. São coisas que a tecnologia avançada foi nos proporcionando. Mas para quê? Só para o conforto? E há 2000 anos depois, praticamente, mas exatamente, há 1857 anos depois, de Jesus estar conosco, de trazer a sua mensagem, não ser entendida pelos homens, apenas por alguns, por poucos, os seus discípulos, os seus apóstolos, e os seguidores, os ditos pais da igreja, e aqueles que vivenciaram a pureza do seu evangelho ao longo de 300 anos. Mais tarde, esta mensagem ela foi deturpada pelos interesses dos homens, que transformaram esta mensagem na religião do Estado, mesclando com todos os ritos, todos os costumes, todos os hábitos que o paganismo, à época em evidência, transportou para a doutrina cristã, a ponto de esquecermos até de Jesus e evidenciamos mais a instituição. E nós participamos deste processo.
evidenciando mais em nome de Jesus a instituição do que é o próprio Cristo. A ponto que a data que dizem que é do seu nascimento, 25 de dezembro, criada pelos homens, porque na realidade ele não nasceu nessa época, as informações dizem que ele nasceu na primavera, em abril, no hemisfério norte. Nós verificamos que lembramos de muitas outras coisas, menos de Jesus, nessas épocas, que agora estamos nos aproximando. Quando vamos ao shopping, às ruas, aos locais, nós estamos vivendo no hemisfério sul, estamos vivendo no país tropical, mas lembramos de neve, lembramos de trenó, lembramos do homem de barba branca, lembramos de árvore que muitas das vezes não tem nem na nossa região. Mas por que isto? Porque estamos sendo influenciados por interesses, que nos traz uma mensagem esquecendo do aniversariante, que é Jesus, que não deseja nada disto de cada um de nós. Apenas uma transformação ético-moral no nosso comportamento e nas nossas ações. E em 1857, nós tivemos a culminância da volta dele até nós. Doutrina espírita, sem Jesus, é uma ciência pouco conhecida, mas de excelência para a humanidade. Mas só uma ciência. É uma filosofia das melhores, mas só filosofia. É uma religião que traz alguns aspectos éticos, morais. Doutrina espírita com Jesus, ela é completa. Ela traz realmente a mensagem de volta naquela pureza dos 300 anos que nós tivemos no passado. Quando falamos de evangelho, nós estamos falando de Jesus, mas estamos falando dele pela segunda vez entre nós, com a mesma coerência que teve na primeira vez. Na primeira vez ele tinha que estar presente, falar-nos na linguagem própria da época e também respeitando, sem violentar as consciências nossas, as zonas de compreensão de cada um. Contou-nos história, falando as verdades através dessas histórias. São as parábolas, que até hoje são interpretadas por nós, e alguns olhando apenas a letra, esquecendo-se do espírito que esta letra nos traz. Mas ele, como sempre velou por nós, porque é o governador da terra, é o filho enviado do Pai que recebeu dele há 4,5 bilhões de anos aproximadamente, mais exatamente 4,650 anos, na contagem dos homens que a ciência hoje está chegando. Se a Terra realmente tem esta idade na nossa contagem, ele a esse tempo todo está cuidando de nós, porque o Pai delegou a ele esta responsabilidade de cuidar das criaturas na face da terra. E nós estamos vivendo hoje dias muito semelhantes ao passado, de há 2000 anos, com a presença dele novamente entre nós, através da doutrina espírita, que resgata pela segunda vez esta mensagem pura, trazendo-nos aos dias de hoje o Evangelho de Jesus, para que nós possamos enfrentar um cenário tão semelhante àquele, mas que precisa fazer uma grande revolução em cada um de nós, porque não dá mais tempo. Na primeira vez, nós tínhamos 2000 anos para podermos assim trabalhar intimamente esta mensagem. Agora, pela segunda vez, ele nos prometeu um paracleto, nos prometeu um consolador que ficaria conosco eternamente. Entretanto, como a ciência evoluiu, a Terra também evolui, ela caminha nesse espaço sideral e não poderá continuar caminhando como provas e expiações. Há necessidade de uma transformação, de uma transição para melhor, e nós temos que passar por esta transição também, tendo as nossas oportunidades, sem jamais perdê-la, porque até hoje nós já perdemos muitas. Muitos de nós podemos ter convivido com Jesus, ouvimos a sua mensagem, mas não prestamos atenção. Passaram-se os anos
E ele sempre zelando mandou para conviver conosco os seus discípulos, os seus apóstolos. Ele era um, escolheu 12, 70, os 500 da Galileia. Espíritos que trabalharam com Jesus naquela época e que continuaram e continuam trabalhando com ele, aonde ele vem mandando esses espíritos para dar continuidade, aguardando que as nossas consciências elas cresçam, para que nós possamos ser tocados por esta mensagem e a partir daí nos transformarmos. Nos dias de hoje, não dá mais para deixar para depois a exemplificação dessa mensagem. Quando o codificador, no Livro dos Espíritos, na conclusão, no item 5, ele nos fala das ideias espíritas. E quando ele nos fala das ideias espíritas, nos fala dizendo que estas ideias irão crescer celeremente, irá encontrar débitos e terá um crescimento célere. E ele fala em 3 períodos em que as ideias espíritas irão se estabelecer. O primeiro período, ele diz que é o período da curiosidade. O segundo período é o período do raciocínio, da filosofia. E o terceiro período é o período da aplicação e suas consequências. E ele continua nesse parágrafo dizendo o seguinte: o primeiro período é curto, que é o da curiosidade. Curiosidade vista, observada, morta, pula-se para outra fase, que aquilo já não interessa. A segunda, que é o do raciocínio, da filosofia, é mais demorada, porque ela necessita um profundo conhecimento, reflexões várias, para podermos entender. E ele diz que esta fase, que é a segunda, ela havia iniciado. E a terceira, inevitavelmente, ela virá. Este primeiro período, o segundo, já passaram. Mas quase 160 anos depois, nós temos condições de afirmar que o terceiro período, que é o da aplicação e suas consequências, está sob nossas responsabilidades. Somos nós os responsáveis para criarmos um edifício, cujo alicerce Kardec já nos deixou, para que nós possamos executar as tarefas que nós nos comprometemos conosco mesmo, perante o plano espiritual. Mas por que eu afirmo isto? Porque se nós observarmos quase que cotidianamente, os amigos espirituais em todos os rincões da terra, especialmente no Brasil, em todas as casas espíritas, nos convidando e nos convocando para que nós vivenciemos as ideias espíritas, para que nós apliquemos as ideias espíritas. Deve haver uma razão, porque a doutrina espírita está praticamente há 160 anos. Mas por que esta evidência? Por que esta frequência? Por que este chamamento nos dias de hoje tão evidente? É natural que o plano espiritual não nos diz o que devemos fazer, mas nos dá os indicadores. É necessário que nós fiquemos atentos, observemos. Bezerra, quando através do Chico, numa mensagem unificação, conhecida de todos os espíritas, ele nos convidou para que nós fôssemos solidários, e dizendo que solidários seremos união. Fora disto, mero ponto de vista, cada um de nós. Isto não tem muito tempo, mas neste ano, no Conselho Federativo, a mensagem que está aí ao conhecimento de todos, porque já está na internet, nas páginas da FEB, e todos já tomaram conhecimento, imagino. Quem não tomou, tome. Mas não fique só no conhecimento, estude, analise. Ele nos fala novamente, como se desse continuidade àquela primeira informação, dizendo-nos agora: unidos seremos fortaleza. Fragmentados, seremos vencidos nos nossos objetivos essenciais. Meus irmãos, aqueles que entendem da guerra
Quando sabem que a guerra existe, o general fica na retaguarda. Os soldados ficam na linha de frente. Quando a guerra está bem, este processo é o normal. Mas quando o general chega próximo ao soldado na guerra, é porque alguma coisa está acontecendo. Há algum perigo. Talvez precise do apoio moral do general, do chefe, estar próximo ao soldado para que ele lute, porque muitas vezes ele pode ter dúvida. Será que realmente eu estou fazendo o que tenho que fazer? E quando o general está próximo, o incentiva, o ajuda. Esta analogia que eu estou fazendo são as observações que esses amigos espirituais, principalmente Bezerra, e a falange dos espíritos que trabalham com Ismael, com Cristo, estão próximos de nós, dizendo estas coisas. E ainda dizem mais. Porque um espírito como Bezerra dizer que nós precisamos dar as mãos para sermos fortaleza, é sinal que nós estamos diante de algum ataque. E temos que nos defender. As fortalezas, nós sabemos, e existem no nosso próprio país, várias, criadas pelos portugueses, feitas de pedra, nos pontos mais estratégicos, para que pudessem vencer as invasões que chegavam ao nosso país. Criou-se as fortalezas. E nós temos que estar unidos para sermos fortaleza. Contra quem ou contra o quê? É a segunda pergunta. E eles têm sido claros para conosco. Têm nos trazido informações a cada momento. Nós temos 3 livros que os espíritas que não os leram, leiam. E se leram, releiam. Se releram, estudem. Se estudem, verifiquem, parágrafo a parágrafo. 2010, transição planetária. 2012, amanhecer de uma nova era. E agora, 2015, perturbações espirituais. O que eles estão nos dizendo é que nós estamos numa guerra, não da parte daqueles que estão com Jesus, porque Jesus jamais nos ensinou uma guerra, a não ser a guerra contra nós mesmos, para que nós possamos vencer a nós mesmos, para sermos verdadeiros vencedores, as nossas mazelas, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Mas na realidade, hoje, nós estamos diante de oportunidades, sendo convocados a aplicarmos o conhecimento que Ele nos trouxe para ficar conosco eternamente, através da doutrina espírita. Para que nós nos fortaleçamos, para que criemos resistência. Mas resistência é algo que nós fazemos para um ataque que vem de fora para dentro. Vem de fora para dentro, de maneira externa, como os portugueses fizeram. Criaram as resistências para os ataques que estavam chegando do mar para a terra. Na época do feudalismo, criamos as regiões onde vivíamos com muralhas em volta para nos protegermos de forma resistente das invasões externas. Mas os amigos espirituais nos alertam que estes espíritos são espíritos, irmãos nossos, em humanidades ainda equivocados, altamente inteligentes, sabem perfeitamente o que querem, desejam poder, querem mandar, querem dominar a terra, querem que a terra esteja sob os seus domínios, mas nas condições que eles estão acostumados a fazerem. E estes espíritos se encontram em regiões trevosas há milhares de anos, numa zona de conforto, aonde ali criaram os seus impérios, e estes impérios é do mando, da subjugação, utilizando-se dos recursos que conhecem, da inteligência, do magnetismo, para poderem subjugar os semelhantes, para dominá-los e com este domínio executarem as suas vontades, sem nenhum propósito além disso, a não ser o seu subjetivismo. E estes espíritos
neste momento de transição, souberam de que a Terra passará por esta fase e não terão mais condições de habitarem e fazerem parte da humanidade da Terra neste período. O joio e o trigo já cresceram. Já está no momento em que o joio está sendo separado. E como a parábola que Jesus nos deixou, em feixes, o joio sendo queimado e o trigo sendo utilizado. A queimadura do joio nada mais é do que uma mudança de morada. Sair de uma casa para outra casa, compatível com a zona de evolução ou de compreensão que cada um se estabelece, como joio ou como trigo. Quem for considerado trigo, herdará a continuidade evolutiva da Terra para um mundo de regeneração. Os rebeldes não poderão permanecer. E isto os incomodaram. São contra o bem e naturalmente contra Jesus. E estão a cada instante, a cada momento, junto de nós. Porque a guerra agora não é aquela guerra que vem de fora para dentro. Estudaram durante esse tempo todo, nos conhecendo. Bezerra, nesta mensagem, diz aos espíritas: vossos nomes estão escritos no reino dos céus. Que beleza. E depois diz assim: façam tudo para que este nome não saia dessa escritura no reino dos céus. E agora? O que é que nós temos que fazer para que este nome permaneça? Mas será que os nossos nomes estão escritos só no reino dos céus? Estes espíritos inteligentes também têm bancos de dados com o nome. O nome do Godinho, o nome da Bete, o nome do José, do João, de Antônio, todos nós. Conhecem-nos profundamente. Primeiro, porque compartilharam conosco daquele passado histórico, aonde matamos juntos, nos rebelamos perante as leis divinas juntos, e em um determinado momento nós tomamos um caminho diferente. Porque houve o arrependimento da nossa parte. E eles ainda não. E voltaram todos para a superfície da terra, influenciando-nos direta ou indiretamente. Daí a pandemia mediúnica que hoje se graça em toda a face da terra, porque todos, como médiuns que somos, de maneira direta ou indireta, estamos sendo influenciados por estes espíritos. Por quê? Porque imperfeito como somos, não somos e nem tivemos ainda a capacidade de domar as más inclinações. As más inclinações permanecem em nós. E o esforço que nós fazemos ainda não é suficiente para abafá-las. E como nós não fazemos isto, exala de nós um sentimento de vaidade, de orgulho, de egoísmo, de raiva, de inveja, de intriga. E estas farpas que saem de nós pelo pensamento e pelo sentimento, automaticamente conectam-se com estes espíritos que conhecem do magnetismo, conhecem das comunicações, muito mais do que nós, e se conectam conosco como no Wi-Fi que nós temos hoje aí. É só chegar no lugar, souber a senha, colocou, está todo mundo falando com o mundo. E eles sabem disto, dominam essa tecnologia com maestria, e estão se conectando conosco. Aí a guerra agora é diferente. Não adianta fazer muralha, porque a guerra eles estão ombreando conosco na casa espírita, no lar e dentro de nós, principalmente dentro de nós, porque agora eles sabem, estudaram e esperam apenas, como dizem, é questão de tempo. Vocês, nas reuniões mediúnicas, são espíritos que chegam com não tem nenhum sentimento. Vêm, dão um recado e bye bye, vão embora, não querem saber. E os amigos espirituais dizem, não estão afetos a nenhuma mensagem cristã, a mensagem do Cristo, por enquanto. São espíritos que realmente estão como se fosse assim, isolados deste sentimento, mas sabem o que querem e estão fazendo isto. Cabe-nos sim
Daí a convocação dos amigos espirituais. O terceiro período que o codificador nos disse, aplicarmos as ideias espíritas, porque Bezerra já nos avisou. É-nos do conhecimento da região onde nós estamos, de que esses espíritos estão estudando o espiritismo, não para participarem do processo, nem do programa de regeneração no programa do Cristo, mas para fazerem estratégias teóricas, para nos conhecermos melhor e, a partir daí, utilizar os calcanhares de Aquiles de cada um de nós. E nós, que estudamos doutrina espírita, e começamos a entender, a compreender, na fase da filosofia e do raciocínio, embevecendo com todos esses conhecimentos e cada vez mais estudando obras e obras e obras. Não vai dar para esta encarnação estudar todas, mas nós vamos lendo. E na hora da vivência, da aplicação, aplica um pouquinho, vai deixando para depois, mas a teoria vai. Nos dias de hoje, os teóricos automaticamente estão sintonizando com estes espíritos que até então não estudavam. É lei da natureza. Eu teórico, eles teóricos. E esta sintonia se faz de forma automática. E aí, é por isso que eles dizem, é questão de tempo, é muito fácil conviver com vocês. Não tem problema nenhum. Vocês estão aqui na casa espírita, está todo mundo santinho, bonzinho, mas é só sair 5, 10 minutos, 15, a gente aguarda. Vamos ver o futuro. Nos conhecem, sabem o nosso calcanhar de Aquiles. A dificuldade de nós convivermos com Jesus mais de uma hora. Façam essa experiência. Acordem e digam assim, a primeira hora do dia eu estarei com Jesus. E procurem aplicar as ideias espíritas, o Evangelho de Jesus durante a primeira hora do dia. E verifique se passa. Se passar, parabéns, vá para a segunda. Não vai demorar muito. Nós vamos ter um primeiro deslize, porque vai aparecer um sentimento, um pensamento, alguma coisa, que nós vamos desviar desta vigilância. Por isso que Bezerra diz, vigilância primeiro, depois ore. Porque nós estamos no momento dos falsos profetas, dos falsos cristos conosco mesmo. E nós não devemos ter dúvidas, meus irmãos. O espírita que tem dúvida de que a doutrina espírita está pronta, entregue nas nossas mãos nos dias de hoje, tome cuidado. Porque há muitos que chegam querendo interpretar essas mensagens que vieram do alto, por mãos abençoadas, de espíritos nobres trabalhando em nome de Jesus, para trazer a sua mensagem pela segunda vez, em seu nome. E nós acharmos que está ultrapassado? Quem somos nós para isso? Se nem sequer aplicamos esses ensinamentos. Esses espíritos conheceram Jesus e aplicaram a sua mensagem, vivenciaram. Mas nós hoje, porque duvidosos, porque não estudamos profundamente ainda a doutrina espírita, e por não termos feito isto, nós temos dúvida. Dúvida de quê? Se nós estamos diante de algo que nos fortalece, de algo que nos consola, como aconteceu há 2000 anos atrás. A doutrina espírita tem bases científicas, filosóficas, religiosas, para atender aos nossos gostos. Mas a mensagem, em essência, é a mesma, é Jesus entre nós. Como nós louvamos Jesus, oramos para Ele, e Ele próximo diante de uma mensagem, e nós temos dúvida se a doutrina espírita precisa ser revista? Porque nós estamos cheios de movimentos que se intrometem, que chegam às casas espíritas, que nos falam, e nós ficamos em dúvida. É a hora do sim, sim, do não, não, nos diz os espíritos. Se somos espíritas, vivenciemos a doutrina espírita. Defendamos a doutrina espírita com unhas, garras e dentes. Porque não dá mais para ficarmos em dúvida diante de todas as informações que a humanidade traz. Esta é a única que nos liberta. Eu sou o caminho.
que leva à verdade e leva para a vida. Não tem outro. Nós estamos diante do caminho, estamos com as informações às mãos e ainda temos dúvidas em alguns momentos de algumas coisas que nos dizem, de movimentos paralelos, de ideias contrárias que não estão dentro da doutrina espírita. E nós ficamos em dúvida porque nós não conhecemos a doutrina espírita. Aqueles que conhecem, é do sim, sim, do não, não. Rebatem na hora, de forma caridosa. Não brigando, mas respeitando as zonas de compreensão como Jesus o fez. Ele foi doce, mas na hora certa ele foi necessária. Ele também agiu com perseverança. No templo, expulsou os vendedores. Diante dos fariseus, hipócritas, ele jamais cedeu, em momento nenhum, à missão que ele trouxe. Eu e o Pai somos um. Dizendo-nos o meu pensamento e do Pai é o mesmo. E eu estou aqui para trazer-lhes. Por isto que diante de todas as investidas, ele demonstrou esta confiança, esta fé, porque não estava para agradar ao poder dos homens, a Roma, aos movimentos ali existindo. Ele estava para cumprir uma missão que o Pai deu a Jesus. Vai, leva essas verdades, exemplifica, tire as dúvidas. Aqueles que terão condições poderão perfeitamente compreender. Por isso que diante da multidão, ele perguntou: o que dizem que eu sou? Mas quando estava com os apóstolos, porque responderam: alguns dizem que é Elias, que é João Batista, que é Jeremias. Uma incongruência total. Como Jesus ser João Batista? Se logo no início, aos 30 anos, quando ele começa a sua vida pública, contemporâneo, vivendo com João, e ele ser João de novo, e os dois vieram juntos? O que quer dizer isso? Interpretação pessoal errônea de verdades. E nós estamos sujeitos a isto nos dias de hoje. As interpretações pessoais, diante das verdades que estão ali, lúcidas, tranquilas, que nos falta conhecê-las, porque senão seremos joguetes. Vão dizer a mesma coisa, Elias, João, Jeremias. Como? Porque é uma incongruência. Uma análise mais profunda diz: como Jesus pode ser João, se os dois estavam e um batizou o outro simbolicamente? Mas quando ele estava na intimidade, ele perguntou para os apóstolos: e tu, vós? Foi uma pergunta direta e incisiva. E tu, vós, quem dizeis que eu sou? Aí é que Pedro chega, inspirado, dá a resposta: és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí ele diz que não foi nem a carne nem o Espírito, mas foi o Pai que havia inspirado ele para dizer. Então nós estamos com Jesus de volta. Será que vamos querer cometer os mesmos erros do passado? Quando vos falo assim, não estou na cátedra falando para os outros. Falo as minhas reflexões. E que me sinto na obrigação de expô-las, de abrir o coração e a mente para companheiros, amigos, que estão lidando no mesmo caminho. Mas nós observamos muitas dúvidas. Nós observamos que em determinados momentos tem companheiros que parece que não estão diante da doutrina. E a conclusão que nos chega é que não estão estudando seriamente a ciência que o próprio codificador, na introdução, ele nos fala. É uma ciência que ela necessita de ser estudada com seriedade, com profundidade. É uma ciência nova. As reflexões que os livros nos trazem, que os amigos espirituais estão nos fazendo, falando nos dias de hoje, é neste sentido.
É no sentido de nós aplicarmos, vivenciarmos aquilo que nós já conhecemos. Aonde? Na casa espírita? Sim. No lar? Também. Na via pública? Sim. No trabalho? Idem. Em qualquer lugar que nós estejamos, para sermos o mesmo. Porque nós já estamos habituados a ter o ego, que é aquilo que nós apresentamos aos outros, mas o ser mesmo ainda está apagado. E nós precisamos diminuir essa distância do ego e do self, para que nós possamos ser em qualquer lugar e não parecer. Nós estamos diante da oportunidade. Quando Jesus nos ensinou por uma parábola, aquela dizendo que o reino dos céus era igual a um rei, que de amanhã, no início do dia, chamou trabalhadores, e que depois, na terceira hora, chamou mais trabalhadores, na nona hora, chamou mais trabalhadores, e na 1ª hora, chamou os últimos trabalhadores, porque na contagem das horas, terminava o dia às 6 da tarde. Aqueles que foram chamados 5 horas. E no momento de pagar, chamou aquele responsável, no caso os tesoureiros, não é? São aqueles que tomam conta do dinheiro, paga-lhes. Começa pelos últimos até os primeiros, e dá-lhes a cada um denário. E quando os últimos foram chamados, e que o tesoureiro foi pagar 1 denário, os primeiros reclamaram. Mas como? O senhor me chamou aqui para trabalhar o dia inteiro para dar 1 denário, e esses que chegaram agora? E aí o rei fala: eu não combinei contigo para dar 1 denário? Quem és tu? Será que eu não posso ser bom? Eu fiz esse trato contigo, estou cumprindo. Como eu fiz o trato com ele, e assim quis fazer. Dá-nos um grande exemplo. Meus irmãos, trabalhador da primeira hora, da terceira, da nona, talvez nenhum de nós. Porque estes trabalhadores já trabalharam, cumpriram. São eles que estão vindo, através das mediunidades abençoadas, nos ajudar, dizendo: vivenciem, apliquem os conhecimentos, as ideias espíritas, porque eles assim já o fizeram. Nós somos da 1ª hora. Pensemos sobre isso. Olha a vantagem: trabalhar 1 hora, receber o mesmo salário de quem está desde 6 da manhã. Eu não quero perder esse salário, não. Porque trabalha-se pouco. Os outros estão desde 6 da manhã. Nós pegamos de 5 às 6 da tarde. São reflexões que nós não podemos deixar de fazer. Mas cada um pode estar pensando das dificuldades, dos problemas. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que muitos ainda espíritas, sobre esta informação, pensam: como o Brasil será coração do mundo, pátria do Evangelho? Verbo no futuro, será. Quem pensa assim, relê o livro. Ismael, preocupado. Nós temos uma costa de 8.000 quilômetros. Manter essa costa resguardada nos dias de hoje, com toda a tecnologia, é quase que impossível. Imagina na época do descobrimento. E eles preocupados, principalmente Ismael, com a invasão daqueles que eram os poderosos, e com isto impediria ou dificultaria que o programa do Cristo fosse cumprido. Porque naquele momento, lá no diálogo, no plano espiritual, no último quartel do século XIV, de 1375 a 1400, Jesus estabelece uma missão para estas terras. Quando, sobre as terras atuais do Brasil, fala para os espíritos que com ele estavam, dentre eles, o espírito responsável
pelo desenvolvimento sociológico da terra, Elio ou Iléu. Nestas terras, para estas terras, transplantarei o meu evangelho da Palestina. Deu uma missão para esta terra. E depois de seguida disse Elio, você vai reencarnar. E vai fazer com que os homens adentrem aos mares bravios e perigosos, que ainda não fizeram. Para que seja cumprida a tarefa. E assim nasce Dom Henrique de Sales, tem toda a história da escola, etc. E no dia em que estas terras são pisadas pelos portugueses, uma alegria muito grande se faz em Porto Seguro. Os índios simples recebendo aqueles que aqui chegaram. Uma missa sendo colocada, como sempre faziam, ao sair do porto, rezavam. Como também a instituição da época rezava as armas para matar os outros, porque aquela arma era santa, do outro não era. Mas abençoava os canhões, as armas para as lutas. E aqui, naquele momento, no plano espiritual, uma festa existe, porque estava se cumprindo o programa do Cristo. E é num diálogo de Jesus, de Ismael com Jesus, que Jesus diz assim: Ismael, apacenta o teu coração. Estas terras estarão ligadas eternamente ao meu coração. Privilégio do Brasil. Alguém já disse, Deus é brasileiro. Mas não é privilégio. A história nos diz sobre Roma, Grécia, sobre todos os países da Europa, Inglaterra, Alemanha, Suíça, Espanha, Portugal, nas Américas, América do Norte. Todos os países têm uma tarefa no contexto evolutivo da história da humanidade. O Brasil tem uma. Coração do mundo, pátria do Evangelho. Mas nós pensamos que será. Porque naquele diálogo, Jesus olha para Ismael e diz assim: estas terras estão ligadas eternamente ao meu coração. Não se esqueça, Ismael. Vai e convida aqueles arrependidos, aqueles que no passado mataram em meu nome, aqueles que violentaram e foram rebeldes com as leis divinas. E Ismael, nos conta Humberto de Campo, que sai, vai às regiões umbralinas, às regiões trevosas, desfralda a sua bandeira, que é a nossa bandeira, Deus, Cristo e caridade, e a partir dali arrebanha os arrependidos, para trabalhar com ele no segmento. E a nossa história conta que muitos destes aqui tiveram os bandeirantes, que adentraram, deram as suas vidas para fazer com que o território brasileiro tivesse a formação que no plano espiritual já estava desenhada, parecida com o coração, que é o desenho que nós temos hoje. Porque à época o Papa já tinha dividido o Tratado de Tordesilhas numa linha, separando o que era de um lado, o que era do outro, o que era de Portugal, o que era da Espanha. Mas isso não foi seguido pelos bandeirantes. E estes espíritos vieram trabalhar em nome de Ismael, para que nós pudéssemos assim ter o Brasil que nós temos hoje. Quem acolhe é o quê? Coração. Quem acolhe é coração. Desde aquela época, Ismael tem acolhido os arrependidos. Para quê? Dentre os países do mundo, nós observamos que o Brasil tem mais de 90% de cristãos. E ele nos disse numa mensagem em 1873, a missão do Brasil é cristianizar. É a terra da promissão, é a terra da fraternidade, é a terra do Evangelho. Quem acolhe é coração. Para ensinar o que? O Evangelho. O Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, desde a definição, o compromisso assumido por Ismael com Jesus há centenas de anos atrás. Não será, ele já é. É ele que acolhe. É ele que nos ensina o Evangelho. É aqui que nós aprendemos o Evangelho a nos consolar.
em momentos difíceis como nós estamos passando. Não houve país que durante as 2 grandes guerras que a humanidade passou, acolheu tanto quanto o Brasil. Especialmente aqui no sul, com as terras muito parecidas com as terras europeias, 1,5 metro de sol arável, plantando tudo se dá, um clima muito parecido e a nossa diversidade. Então, Brasil já é coração do mundo, pátria do Evangelho. E nós estamos participando deste coração do mundo, contribuindo com a divulgação do Evangelho. Esta, diz Ismael, nesta mensagem, a missão dos espíritas é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. E nós estamos fazendo esse trabalho de divulgação. Mas não dispensa essa divulgação da internalização dela conosco. Como divulgarei algo aos outros, dizendo o que fazer se eu não faço? Não tem nenhum valor, nenhuma autoridade. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, aproveitemos esses momentos que estamos passando. Estudemos mais profundamente a doutrina espírita. Os espíritos recomendam e dizem assim: estudem profundamente a doutrina espírita. Vocês estão estranhando nós mandarmos, solicitarmos vocês estudarem. Mas é porque é necessário. Nós não somos bons alunos. Nós não somos bons trabalhadores, não. Somos trabalhadores medianos. Os bons trabalhadores talvez não estão ainda encarnados. Estão encarnando agora nessa nova fase. Então, o que nós gostaríamos de falar sobre o terceiro período das ideias espíritas é aquele que o codificador nos fala na conclusão do Livro dos Espíritos, no item 5, que é o período da aplicação e suas consequências, que está no nosso entendimento sobre as nossas responsabilidades. Hoje, a obra já está pronta, está conosco para que nós possamos aplicá-la. Que assim façamos, para que tenhamos o nome, como nos falou Bezerra, mantido no reino dos céus. Porque quando voltarmos, nós seremos convidados aí ao cartório para fazermos um outro compromisso. Mas nós vamos ficar com aquele nome registrado, porque aquele compromisso foi cumprido. Se nós não formos chamados ao cartório, é sinal de que o nosso nome já não está mais lá. Porque esse cartório que nós vamos assumir será em outra morada da casa do Pai, não mais nesta. E eles têm sido muito claros que quem não aproveitar o trabalho das últimas horas, provavelmente irá habitar uma outra morada, até o dia em que for recebido de volta à humanidade que pertencemos, que é a humanidade da Terra. Como os exilados de Capela já voltaram às suas plagas e alguns ainda permanecem conosco. Que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça, que nós estejamos fortalecidos diante desta mensagem divina que é a doutrina espírita. O Evangelho de Jesus de volta a nós pela segunda vez, para que não tenhamos dúvidas, mas a certeza de que somos aqueles não privilegiados, mas que a misericórdia divina nos proporcionou o papel do testemunho nesses momentos difíceis que a humanidade passa, mas tão necessário para cada um de nós. Muita paz a todos e que Jesus nos abençoe.